porque também do lado... Já Ok, estamos. boa noite. Olá a todos. Muito obrigada por estarem aqui, todos vocês que estão presentes nesta sessão, independentemente de onde estejam. Este canal é live, nós estamos a conversar live neste espaço, portanto, diretamente da rede Facebook da ABN, Afrobiz Network ABN. Então, sejam bem-vindos a todos, é um prazer podermos estar aqui na vossa presença, principalmente porque hoje o nosso tema é espaços que vendem. Portanto, nós hoje vamos desenvolver aqui profundamente a estratégia de design de interiores sob a perspectiva do consumidor para criar negócios de sucesso. Então, é como diz o nosso slogan, não é só decoração, é posicionamento, é estratégia e é resultado. Porque o espaço onde nós recebemos os nossos clientes é a nossa voz sem palavras. E é ela que diz tudo sobre o nosso negócio. Então, eu sou a Sheila Milhetti hoje e eu vou ter a honra de moderar esta conversa que vai prometer trazer insights práticos e inspiradores para todos aqueles que quiserem transformar os seus espaços em verdadeiras ferramentas de venda. Então, este programa hoje ele é patrocinado pela ABN, Afrobiz e a CCA. Então, a Afrobiz Network, ABN, é uma rede inovadora criada pela Consulting and Coaching Agency, que é a CCA, com o propósito de conectar, capacitar e impulsionar empreendedores profissionais e empresas africanas através de conteúdos estratégicos e relevantes. Este workshop é internacional, é os Passos que Vendem, é uma iniciativa alinhada com a missão da ABN, de fornecer o desenvolvimento dos negócios locais por meio de práticas modernas e eficazes adaptadas à realidade africana. A ABN apoia este tipo de conteúdo porque entende que o design estratégico de ambientes comerciais é uma poderosa ferramenta de posicionamento e geração de resultados, essencial para quem quer crescer com inteligência e impacto sustentável neste mercado e em qualquer mercado. Conosco nós temos a presença especial hoje da Lloyd Karina Jerónimo, que é a fundadora da empresa Lloyd Design. Ela é mulher moçambicana, mãe e engenheira civil de formação. Ela é movida por uma busca constante de conhecimento e de significado das coisas. Ela tem mais de 15 anos de experiência nas áreas de construção e interiores, é especialista em decoração de interiores, unindo técnica, sensibilidade e visão estratégica. Olá, Karina, como estás? Olá, Sheila. Boa noite. Tudo bem, obrigada. Espero que os nossos ouvintes estejam bem também. Sábado, uma noite de sábado, e espero que corra tudo bem. Thank you. Vai correr tudo bem, Karina. É um prazer grande estares aqui conosco e a nossa audiência, sim, querida, os nossos ouvintes. Então, ao longo deste workshop, por favor, estejam à vontade para interagir neste chat, para partilhar as vossas dúvidas e deixar os vossos comentários. E, por favor, isto é uma página do Facebook da ABN. Nós estamos live, vocês podem partilhar este link com todos os vossos amigos, criar novos amigos no Facebook e continuar a partilhar este link. Nós vamos falar aqui sobre tópicos que estão muito relacionados à nossa vida, ok? Se vocês são trabalhadores, se vocês são empreendedores, tanto de micro e pequenos negócios, área de saúde, instituições de ensino e até comércio de rua e mercados locais, então este workshop é realmente útil para vocês, porque aqui vocês podem ganhar conhecimento sobre técnicas de posicionamento visual que vão gerar resultados neste mercado. Vocês vão aprender a conhecer de forma prática como transformar qualquer espaço. E no fim, não por último, se vocês se sentirem ao longo deste curso, ao longo deste workshop, se sentirem valorizados com este workshop, se acham que este workshop vai trazer mais valia para vocês, então invistam num certificado que a ABN está a promover de participação de 299 meticais.
ok? Então, por favor, fiquem à vontade, estejam connosco, estejam alinhados, aumentem os vossos sistemas de som e vamos lá conversar, ok? Então, mais uma vez, Lloyd Karina, agora é contigo. Sim. Eu estou muito curiosa, ok? Diz-nos lá o que é que despertou a tua paixão pelo design de interiores e o que é que te motivou a querer ensinar e inspirar outras pessoas nesta área? Uau, é uma longa história, na verdade, é uma longa história porque eu creio que desde pequena que eu gostei desta área porque eu aprendi, estive sempre ao lado do meu pai, do meu grande pai, construtor civil, arquiteto, tudo um combo em um, e desde pequena que sempre estive com ele ao lado, no estirador, a acompanhar a moda antiga, o estirador com aquela régua em madeira, fazer as plantas, a desenhar, e creio que desde cedo comecei a ter uma visão espacial, digamos assim, das coisas que nos identificam, dos espaços, dos edifícios, das casas. Comecei a ter um senso de beleza, de espaço, e acho que sempre me encantou a transformação que esse aspecto trazia. Então, desde pequena que estive ligada sempre à área da construção, do design, das formas físicas, que isto acaba sendo uma arte também, não é? O design de interiores, a arquitetura, a engenharia acabam sendo uma arte. Então, desde pequena, e pronto, e comecei, fiz engenharia civil como formação, sempre estive na área de edificação, de edifícios, depois entrei muito na área dos interiores, sempre trabalhei em grandes empresas ligadas ao design de interiores, aos acabamentos, tudo que tem a ver com a finalização daquela parte muito de cimento, estrutural, e depois aprimorei-me e criei bases e fundamentos na decoração de interiores, no design de interiores, na transformação daquele último espaço que nos caracteriza. Creio que foi esta mais ou menos a jornada que eu tive, e hoje, com todos estes anos e com algumas conjunturas políticas, sociais, quis juntar o útil ao agradável, quis juntar o teórico e o prático para poder transmitir um bocadinho daquilo que eu sei, daquilo que eu sinto, daquilo que eu aprendi, para aqueles que estão interessados em mudar, em transformar os seus lugares, em transformar os seus espaços, os espaços onde vivem, onde trabalham, portanto, criar uma mais-valia, agregar valor, que é esta coisa física, que muitas vezes nós não compreendemos, que nos traz, sei lá, às vezes um desconforto, às vezes um stress, e muitas das vezes nem está na nossa mente, nem está propriamente naquilo que nós estamos a sentir. Muitas vezes é exatamente o espaço que nos transmite este desconforto. Então nós estamos aqui hoje para poder transformar um bocadinho isto na área dos negócios, né? Que bom. Tu sabes que ainda hoje, quando eu estava a ler a nossa matéria aqui que vamos debater, e que é muito interessante, digo já de passagem, nossas audiências, vocês vão gostar de ouvir isto, porque tem tudo a ver com o nosso bem-estar, ok? A Lloyd vai aqui extrapolar a todos os níveis o que significa decoração e porque é que nós devemos estar conscientes de que com uma boa decoração nós fazemos mais e com uma péssima decoração ou péssima conjugação de cores e utensílios nós podemos até fazer menos. Então tem tudo a ver com o impacto psicológico. Lloyd, tu estás a fazer um curso agora, não é? Tu estás a dar um curso super intensivo neste momento de 4 semanas. Fala-me lá da tua experiência. Bom, isto aqui é uma experiência inédita, intensiva, extremamente intensiva. Isto é todos os dias, de manhã, à tarde, à noite e da madrugada, para poder compilar. Muitas vezes o que nós sabemos e o que está na nossa mente, o que está na nossa cabeça, que é a nossa experiência e tudo aquilo que nós sabemos, muitas vezes temos de transformá-lo um bocadinho para poder passar para os outros, que é a pedagogia, não é? A gente tem de saber explicar aquilo que nós sabemos, explicar, passar, transmitir o nosso conhecimento. Então, este desafio da formação, portanto, a formação chama-se, tem o nome O Meu Espaço,
É realmente uma formação de 4 semanas intensiva, 3 vezes por semana, das 19 às 21. E o meu espaço engloba, não é só o design, é o design de interiores, é a organização, é a manutenção, certo? Que muitas vezes nós pensamos que é só mudar uma cor, passar um móvel de um lado para o outro, mas há uma sustentabilidade à volta de tudo. Portanto, é preciso primeiro organizar, é preciso limpar, é preciso descartar, é preciso tirar o que não está bom, para nós podermos depois fazer uma manutenção e no fim fazermos uma decoração. É um escalonamento. Então, esta formação tem em vista, portanto, transmitir práticas saudáveis, práticas aplicáveis de transformação dos nossos espaços, literalmente. E tem a ver com a organização, com a manutenção e com a decoração. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, olha, nós agora vamos passar para os nossos blocos, ok? Os nossos blocos temáticos de hoje. Então, de facto, interessa-nos pensar na ótica do consumidor. Como é que o consumidor experimenta em diferentes espaços o poder da decoração? Como é que ele se sente estimulado quando ele encontra um espaço que é útil, é funcional? Então, nós vamos olhar aqui o poder dos 7 segundos. O que é que isto significa? No funil de vendas, que é como nós chamamos na ótica comercial e de marketing, estes primeiros 7 segundos vão corresponder à fase da atenção, é atração-atenção, é no momento em que o consumidor identifica esta marca, identifica este espaço. Então, ele aqui tem uma decisão imediata ou de entrar ou de fugir, ok? E mesmo antes dele perceber o que tem lá dentro, mesmo antes dele ser atendido pessoalmente, mesmo antes dele saber preços, saber qualidade de produtos, ele sente coisas. Ele sente a limpeza, ele sente os cheiros, ele vai ver as cores, ele vai ver a iluminação, ele vai ver a organização do espaço, que são estes os primeiros gatilhos que mexem de forma sensorial no consumidor, ok? Então, depois disto, ele vai decidir, ok, não, estou interessado, é melhor não. Então, este é um aspecto muito prático de todos nós. Não há um ser humano que não tem uma experiência de consumo, ok? Então, nessa ótica, Lloyd, como é que tu vês o design e como é que ele pode criar uma impressão imediata de confiança e qualidade no consumidor, logo que ele chega num espaço? Bom, eu creio que isto, portanto, no nosso espectro em que nós estamos a falar aqui, em que nós abrangimos vários tipos de negócio, e nós estamos a falar de negócios em que se compra ou negócios em que se usufrui, não é, dos serviços, do espaço em que nós somos usuários. Estamos a falar, por exemplo, uma clínica, um espaço institucional, uma escola, uma loja de produtos. Portanto, para nós podermos criar uma impressão imediata de confiança e de qualidade ligado ao design, portanto, nós temos de ter um espaço funcional e ordenado. Eu creio que é a primeira impressão que nós temos. Limpo, organizado, atraente, portanto, temos um espectro enorme, não é, de atração, o que é atraente para mim, o que é atraente para o outro, mas termos harmonia nas cores, nos cheiros, portanto, é uma componente muito, muito vasta de elementos que, juntando, se tornam agradáveis, no mínimo harmoniosos, não se choca um e outro, não tem um choque, não é? Não tem um contraste visual muito forte, um contraste sensorial, que isto funciona, portanto, aqueles 7 segundos são os nossos sentidos que funcionam, a visão, o cheiro, o olfato, o tato, não é? Então, nós temos de ter iluminação que valoriza, nós temos que ter temperatura, o som, o ambiente, portanto, é uma componente, é um cesto de fatores que podem criar uma impressão boa ou má, não é? Yeah. No primeiro momento. Yeah. Yeah.
Tu consegues dar, Karina, Lloyd, Karina, eu vou chamar quando eu disser Karina, vou dizer Lloyd a seguir para as pessoas não ficarem confusas com o nome que aparece na tela. Nós temos aqueles nomes antigos, que é o primeiro, o segundo nome pessoal, depois os apelidos, depois não acaba. É isso. Então, tu consegues aqui identificar os erros visuais mais comuns que podem afastar os clientes da entrada? Bom, são tantos. A poluição visual não acaba, não é? E dependendo do espaço, dependendo do tipo de negócio em que nós estamos, ou dependendo do lugar onde nós vamos para adquirir o que quer que seja, sejam serviços, sejam produtos, as poluições visuais e tato e auditivas não acabam, não é? Eu creio que um dos principais pontos é a acumulação de elementos, é a confusão visual que nos pode causar determinado espaço, não é? Nós entramos numa loja e nós temos produtos de diferentes categorias misturados. Nós temos corredores apertados, nós temos uma música alta, nós temos pouca iluminação, está tudo numa penumbra, não conseguimos identificar, não conseguimos ver bem o nome dos produtos, não temos uma catalogação, portanto, o que é isto, onde é que está determinado produto, muito barulho, portanto, são vários erros visuais, são vários. Nós temos cores muito fortes em determinadas marcas que ofuscam, e depois podemos falar mais à frente das cores. Há cores que sim, há marcas que sim, precisam de uma cor mais forte, mais atrativa, mais cativante, mas a mistura de elementos, eu creio que os erros é realmente acumular elementos que despertam vários dos nossos sentidos ao mesmo tempo e que nos causam algum caos, certo? Eu creio que seria um dos principais erros. Yeah. Olha, e a falta de cuidado também, não é? A falta de cuidado, a desordem visual. Yeah. Portanto, tu agora falaste sobre algo bastante interessante, que é a questão do ruído, não é? A percepção do consumidor. Tem muito a ver, então, com um tema que nós temos aqui no nosso bloco, que é o neurodesign, ok? E o comportamento de compra do beneficiário. Como é que o ambiente é tão influente para que ele comece a desenvolver em si a vontade, ok? De poder comprar alguma coisa. Então, na verdade, esta questão do neurodesign vai usar um princípio de psicologia para influenciar a decisão de compra. Portanto, vai estimular estes aspectos no cérebro e sensoriais que vão fazer o consumidor ter uma emoção, uma sensação em relação a isso. E dependendo até traz-lhe a memória, algo que ele já experimentou, algo que ele gostou, e só por causa dessa memória existe uma conexão emocional, não é? Com o que ele pode encontrar neste espaço logo à primeira. Então, de que forma, Lloyd, é que tu olhas, portanto, para a organização visual como uma peça de influência na percepção do preço, por exemplo, ou na percepção da qualidade deste espaço? Bom, nós temos que ver o posicionamento da marca, não é? Nós temos que ver como é que a marca valoriza este ou aquele produto, certo? Nós temos numa loja, numa mercearia de produtos, portanto, há uma valorização global de todos os produtos que existem nesta mercearia. Todos eles são importantes, todos eles devem ser atrativos ao cliente. Falamos a nível de aspecto visual, de preço, não é? E neste aspecto, todos estes produtos precisam de uma determinada atenção. Nós temos, por exemplo, em espaços de bem-estar ou de saúde, em que o foco não é um produto em si, é o serviço. No entanto, quem nos transmite, quem nos passa a disponibilidade deste serviço é um ser, não é? É um profissional, certo? Então, eles devem de enquadrar esta componente, portanto, que nos transmite durabilidade, que nos transmite confiança, que nos transmitem segurança, certo? Então, tudo isto tem de estar organizado, tem de haver uma coerência sensorial nos elementos que
que determinado negócio nos transmite, seja na temperatura, no ambiente, no aroma, no aspecto visual do produto. Então, para nós podermos ter um bom posicionamento da nossa marca, do nosso design no espaço, nós temos de ter tudo bem organizado, tudo estruturado. Tem que ser coerente, certo? Então, tudo isto o que acontece? Nós temos de valorizar, nós temos de conhecer qual é o objeto da nossa marca, qual é o objeto do nosso negócio. E é este o ponto fulcral. É valorizar o objeto pelo qual nós queremos atrair, pelo qual nós queremos vender, pelo qual nós queremos exponenciar o número de interessados e de compradores, tá? Certo, certo. Mesmo porque o posicionamento da marca, ela já não se limita apenas ao logotipo, não é? Nem às redes sociais. Ela não se limita, portanto, a aspectos que não estão diretamente ligados com a experimentação dos serviços que eles oferecem, não é? Então, de facto, o posicionamento vai se estender a todo o espaço físico e a tudo que eles oferecem como uma porta de entrada, aliás, para o consumo, não é? Torna-se o espaço físico a porta de entrada deste potencial comprador para consumir e ser um comprador assíduo, regular, não é? Ou então fugir, certo? Então, não, verdade, desculpa, e disseste uma coisa importante, o logotipo não define, o logotipo é uma imagem, ele não define a vida, a alma do negócio, ele não define, é só uma imagem, e às vezes nós temos logotipos e temos o slogan da marca lindíssimo, belo, premium, cores belas, congruência entre tudo, entre os elementos, mas temos um produto de fraca qualidade, temos um serviço de péssima qualidade. Então, tem de estar tudo dentro deste cesto, certo? Yeah. Tem que haver unicidade, não é? Na mensagem e na oferta e na própria infraestrutura da empresa, o espaço físico. Lloyd, que elementos físicos mais reforçam a identidade visual? Que elementos físicos reforçam a identidade? Bom, para além da coerência, nós temos no design de interiores, não é? Nós temos uma série de componentes que seriam as cores. Nós temos uma palete cromática de cores, portanto, as cores, a textura, os materiais de acabamento, a sinalização em serviços, é o aspecto visual de quem nos presta este serviço. No design, temos a disposição dos móveis, que tipo de móveis é que nós temos, se nós temos ambientes e negócios em que nós precisamos de colocar um espaço de espera para os nossos clientes, o que é que transmite aquele material? Nós temos móveis confortáveis, nós temos móveis desconfortáveis, nós queremos mantê-los, nós queremos pô-los desconfortáveis para saírem rápido. Portanto, tudo depende do posicionamento visual da marca. Elementos físicos são as partes físicas que vão dizer eu vou manter o meu cliente ou eu vou pô-lo a correr depois dos 7 segundos. Então temos tudo, temos cores, temos iluminação, temos texturas, temos o som, temos o cheiro. Estamos numa padaria e nós sentimos o cheiro do pão quente, certo? Então é a composição destes elementos todos que podem reforçar ou não a identidade visual. Olha, paralelamente a isso, ao bem-estar, portanto, tu tens também um projeto, portanto, em parceria com a Papelarte, que é o Refúgio Literário, não é? Vamos lá passar um bocadinho para a questão do bem-estar dos colaboradores, portanto, em ambiente corporativo, dentro das empresas, ok? E isto vai desde microempresas, desde médias a grandes empresas, qualquer instituição, no momento em que consegue adaptar um espaço para que o seu colaborador possa pausar a mente, não é? No momento em que eles atribuem valor para que o colaborador não tenha que sair, muitos saem dali, por exemplo, para ir descansar nos seus carros. Muitos estão a comer, mas estão ali envolvidos ainda no almoço em discussões de trabalho. Muitos estão simplesmente por uma questão de
de hábito ligados às redes sociais. Então, como é que nós, olhando para este projeto que existe, que é o Refúgio Literário, já agora passo a dar um pequeno briefing do que é este Refúgio Literário. É um projeto que a Lloyd Design, em parceria com a Papelart, fornece um espaço, ou seja, oferece esta solução às empresas para que se construa ou se crie consoante o que existe dentro das empresas, consoante a área disponível, o espaço disponível, para se criar um ambiente voltado à literatura, à leitura. Portanto, fornecemos livros, fornecemos um espaço, decoramos o espaço para que os colaboradores, se chegam cedo demais no escritório, se saem tarde demais no escritório, eles possam sentar, pausar, tomar um café e ler um livro, ok? Então, Karina, como é que tu olhas, Lloyd, Karina, como é que tu olhas para este Pode chamar-me projeto? por Karina, quem? Como é que tu olhas para este projeto no âmbito da decoração? Por que ele é importante Bom, criar isto é lindíssimo, isto é maravilhoso porque nós aqui não temos muito esta cultura, mas se nós olharmos um bocadinho a Europa, na América, nos Estados Unidos e em países desenvolvidos, cada vez mais nós precisamos de trazer aquela sensação de casa para o trabalho. O trabalho deixou de ser aquele lugar em que é tudo muito mecânico, em que está tudo muito padronizado. Hoje nós vamos a uma sala de reuniões com uma caneca de café, certo? Se nós pensarmos há 10 anos atrás, era impensável, isto era uma falta de respeito para com os diretores, para com os colegas, tu não ias com a tua chávena de café, com o teu mug, para uma sala de reuniões. Hoje nós temos cadeiras de descanso dentro de uma sala, de um gabinete de trabalho. Então, eu creio que isto é nós podermos ter momentos de conforto, momentos de lazer dentro dos espaços que normalmente são de stress, estão associados ao stress, estão associados à confusão, à mistura de sentimentos e à pressa e à regra, ao comportamento. Então é podermos trazer este momento, seja logo de manhã, na hora do café ou à hora do almoço, mas podermos trazer esta componente de introspeção, de descanso, da mente, do ser, da alma, faz uma pausa. Então, o refúgio literário, para além de trazer a componente de podermos passar um bocadinho mais à frente no nosso entendimento e no nosso conhecimento, refúgio literário, para lermos, para exponenciarmos o nosso conhecimento, mas trazer um momento de calma, de conforto. E é super engraçado isto, porque no design de interiores, nós pensamos nos lugares para trabalhar, nos lugares para não descansar, nos lugares para não ter sono, para não ficar sonolento, para não ficar preguiçoso, mas também pensa-se no lugar onde é realmente necessário parar. Então, o refúgio literário é exatamente isso, é trazer um ambiente acolhedor, inspirador, de pausa, para podermos ter motivação, renovarmos um bocadinho o nosso ar, termos foco, e isto realmente se reflete na produtividade da equipa, na produtividade da empresa, certo? Não é trabalhar horas extras que a gente é produtivo, não é? Então, acho que é este o objetivo principal, é o design, é a literatura dentro dos espaços de negócio. Não faz todo sentido e esta questão do aumento da produtividade, ela é muito engraçada, não é? Porque é mesmo no momento de pausa e descanso que nós conseguimos reenergizar, não é? E isto não é tão visível, isto não é tão levado a sério, não é um fator tão importante. Hoje as pessoas pensam que a aceleração vai trazer maior produtividade, mas muito pelo contrário. Este sentimento caótico que nós temos cria-nos uma única ocupação, que é sair do caos. Quando nós estamos estressados, nós queremos sair do stress. Então, este movimento de trabalho, junto com a socialização, junto com a resolução de problemas, leva-nos a um ritmo acelerado, constante,
e não trabalha em prol de organização, de metodologia, de produtividade, de processo, não é? As pessoas já não têm tempo para passar um processo, para seguir cada passo do processo. Então, toda esta parte de pausar realmente de uma forma estratégica, até as próprias organizações, olhando para isto seriamente, pode influenciar o conteúdo que lá está, não é? Se nós vamos pausar o nosso colaborador no âmbito literário, vamos lá colocar lá livros que façam crescer capacidades e competências para desenvolver esta área no nosso negócio, não é? Não ser assim tão diretamente o livro da matemática, mas falar de cálculos em forma de texto. Se é que faz sentido, mas que de facto é realmente interessante. Mas olha, vamos continuar, senão não saímos daqui, porque de facto esta permanência neste contexto faz todo sentido até o momento. Vamos lá passar agora para o layout e fluxo de circulação. Eu cada vez que lia este bloco, é um bloco que faz-me rir, porque ele é tão real. Eu própria sou esta pessoa que cada vez que para numa fila e olha para baixo, não é? Para algo que é mais baixinho do que a minha altura, a minha mão só tira e põe no cesto. É tão estratégico. E eu estive a fazer um estudo de caso que, efetivamente, qualquer produto que esteja à frente, numa área de pausa, já a caminho do caixa, já comprou, efetivamente, já não está com stress de olhar para uma lista. Pode ter um aumento entre 10% a 30% das tuas vendas. Na loja, tem uma contribuição de 10% a 30%, só o facto daquele estoque estar numa área estratégica já de pausa do cliente e não estar misturado com outros produtos de outras categorias para que esteja perdido, não é? Intencionalmente as pessoas não entendem sobre a questão da organização e destaque de produtos. Mas vamos lá. O fluxo de circulação, ele é fundamental porque para manter o cliente mais tempo dentro de um espaço. É simplesmente isso. Parece um paradoxo, mas é exatamente isto. É quando o teu fluxo de circulação, ele é um percurso estratégico montado de tal maneira dentro do teu espaço, da tua loja, da tua empresa, em um layout específico, não é? Um layout que te leva a sair de um ponto e a não retornar sem passar por tudo o que tu tens lá à venda. Normalmente é um layout em U ou um layout em Z, em que tu não estás a recuar, mas estás a continuar até de uma forma inconsciente. As empresas conseguem direcionar este movimento natural das pessoas e o olhar inclusive das pessoas para produtos-chave, não é? Então, além disso, um exemplo muito prático é a potencialidade para cross-sell, que é, tu vais colocar uma ala, por exemplo, quando tu vais ao Woolworths ou ao Mika, tu vês as prateleiras, por exemplo, de café, estão quase em frente às prateleiras de chocolate, por exemplo. Tu entras numa ala de churrasco, tu estás a ver não somente o carvão, mas tu estás a olhar para aqueles acessórios das carnes, tu estás a olhar para o molho, estás a olhar para os temperos, estás a olhar para aquelas tábuas de churrasco, quer dizer, acaba sendo 70% da tua compra, acaba sendo por impulso. Tu ias lá comprar o carvão, mas tu vais comprar efetivamente algo mais, não é? Então, diz-me, Lloyd, quais são as técnicas mais eficazes para criar um fluxo natural dentro de um espaço? Olha, sabe, Sheila, eu penso sempre nos aeroportos. Eu não sei se já estiveste em alguns aeroportos grandes, Istambul ou na Europa, em Londres. É assim, nós temos técnicas eficazes para criar um fluxo natural de grande densidade, certo? E nós temos técnicas eficazes para criar um fluxo natural harmonioso, leve. Então, por que eu estou a fazer esta comparação? Porque nós estamos a falar do design de interiores, certo? Nós estamos a falar do neurodesign. Então, se perceberes, nós temos fluxos naturais dependendo do nosso negócio, dependendo do lugar onde nós estamos, do espaço. Se pensares nos aeroportos, nós temos fluxos naturais de passageiros, não é? Enormes. Nós temos aquelas filas enormes. Tu falaste agora em Z ou um S. Eu acho que aquilo é um S, é um Z, é um Y, é um W.
filas enormes. Então, as técnicas eficazes para manter aquele fluxo de forma natural é muito desconfortável. Porque não é suposto mantermos os passageiros naquele fluxo, certo? Vamos embora, registra, carimba, vai. Registra, carimba, vai, documentação. Portanto, nós não temos, nós ali não aplicamos uma técnica eficaz de manter conforto, certo? O objetivo é diferente. Nos passageiros. O objetivo é diferente. Exatamente, no usuário, porque não é suposto ser assim. Tem aquelas fitas separadoras, então andas naquelas filas até estás com muita pressa de te despachares daquele lugar. Mas agora, para lugares como uma clínica, uma clínica ou um hospital em que nós temos pacientes que têm problemas, que estão doentes, não é? Graves, etc., e nós temos um fluxo de entrada e de saída. Nós temos uma loja de produtos de muito luxo. Nós temos uma marca podes dizer, telemóveis caros, ou de joias, ou de produtos de primeira necessidade, por exemplo. Então, o que é que nós queremos fazer aqui? Nós queremos que este fluxo seja confortável, ponto número 1. Nós queremos que este fluxo tenha a componente humana e não só. Nós queremos continuar a vender, nós queremos publicitar, queremos fazer marketing do nosso produto, da nossa marca, do nosso negócio. Então, nós criamos um outro tipo de técnica para criar este fluxo e para que seja natural e bom. Nós pomos painéis, nós pomos as vitrines de chocolates e de amêndoas enquanto as pessoas estão à espera na fila para pagar. Nós temos painéis, nós temos TVs, não é? Aparelhos de televisão que fazem a publicidade do produto. Então, são várias técnicas, dependendo do nosso alvo, dependendo do nosso último consumidor, tá? Não sei se deu para perceber, não é? Não é só bonito. Então, nós temos outros aspectos e o que é que nós fazemos? Nós temos áreas de muito fluxo e nós temos áreas de pouco fluxo. Nós temos áreas em que nós queremos efetivamente que o nosso consumidor ou o nosso cliente pare e aprecie o produto, não é? Então, o que é que nós fazemos para que isto aconteça? Nós trabalhamos naqueles elementos, nos elementos dos sentidos, não é? Pomos mais luz, pomos menos luz, abrimos um bocadinho mais o corredor ou fechamos, não é? Nós queremos que ele se mantenha, que visualize, que aprecie, que tenha aquele desejo para depois criar o interesse e a compra. Então, nós abrimos o nosso corredor, nós mantemos um lugar confortável, não é? E o design, o neurodesign, por ele funcionar... Bom, nós estamos a falar um bocadinho do neurodesign, mas eu até gostaria de